Espírito Santo. Amém. A nós descende, divina luz. A nós descende, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve Maria, pedimos a intercessão e a companhia de Nossa Senhora, a Virgem Maria que recebeu no seu ventre bendito o Verbo Divino que se fez carne. Que Nossa Senhora nos acompanhe com sua materna intercessão, interceda pela nossa comunidade, por todos aqueles que exercem o ministério de leitura e São Missa. Que o Espírito Santo de Deus, pela sua materna intercessão, renove o nosso ministério, renove o coração de cada um de nós o desejo de anunciar, de proclamar com alegria a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aleluia, 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 proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa formação litúrgica. Digo, vamos dar sequência porque nós já fizemos durante todo esse período que estamos juntos muitos encontros formativos, especialmente sobre a liturgia. Então vamos dar sequência à nossa formação tão importante, fundamental para o bom exercício do nosso ministério. Eu tenho insistido nos últimos tempos a respeito do tema do silêncio, como é importante a prática do silêncio e compreender que o silêncio, como veremos, é parte integrante da celebração litúrgica da Igreja. Não há necessidade de resgatar o silêncio, porque nos dias de hoje, como veremos na apresentação, nós estamos mergulhados no mundo barulhento. E esse barulho nós estamos trazendo para o interior da igreja, e isso dificulta a vivência desse silêncio que o próprio rito litúrgico da igreja exige de nós. E hoje, claro, nós vamos dar o foco, considerando o tema do silêncio, mas o foco estará na liturgia da palavra. Mas sem dúvida isso nos ajuda a viver também a liturgia eucarística e também as outras celebrações da igreja. Ok? Então nós vamos falar desse tema, o silêncio na liturgia da palavra. O texto do Evangelho que eu acabei de proclamar é um texto conhecido, é a parábola do semeador. E a parábola do semeador descreve que a semente ela foi lançada em diferentes terrenos. Nós podemos olhar esta parábola considerando a interpretação que o próprio Cristo, depois, seguindo com a leitura, apresenta, que a semente é a palavra. E nós temos a incumbência pelo nosso ministério, como leitor, como salmista, o padre que proclama o Evangelho, faz a homilia, nós temos a missão de colocar no coração das pessoas essa semente que é a palavra de Deus. E nós encontramos na Assembleia Litúrgica diferentes terrenos. Alguns estão com o terreno bom, outros estão com o terreno cheio de espinhos, outros estão com o terreno cheio de pedregulhos e outros estão com a semente que cai à beira do caminho. Nós encontramos diferentes tipos de terreno na Assembleia. Isso é fato, até porque nós fazemos parte da Assembleia. Há momentos que nós somos um terreno bom, há momentos em que nós somos um terreno pedregoso, há momentos que nós somos um terreno cheio de espinhos e há momentos que nós nos comportamos como a semente que cai à beira do caminho. Então não há dúvida que na Assembleia nós encontramos todos esses terrenos indicados pelo próprio Jesus na parábola, porque nós estamos nessa Assembleia, nós fazemos parte, nós constituímos essa Assembleia que tem, portanto, essa diversidade de terrenos. Agora, pelo fato de existir essa diversidade de terrenos, nós não devemos desanimar de anunciar a palavra, que nem sempre nós vamos encontrar uma Assembleia onde existem inúmeros terrenos bons. Às vezes nós vamos encontrar mais terreno espinhoso, pedregoso, do que terreno, eu insisto, estou falando de nós mesmos, mas nem por isso, pelas dificuldades que nós encontramos, devemos deixar de semear a semente que é a palavra de Deus. É por isso que eu fiz questão de ler esse texto, agora estou meditando, para que nós compreendamos que a nossa competência, a nossa missão é lançar essa semente. Caberá a Deus e caberá a cada pessoa acolher essa semente e fazer germinar, crescer e produzir bons frutos. Mas nós precisamos cumprir bem a nossa missão, que é a missão de lançar a semente, de jogar a semente nos corações. Porque também se nós não lançamos corretamente a semente, não semeamos adequadamente a semente,
talvez vamos encontrar um terreno bom, mas a semente não vai cair, porque o modo como nós lançamos não foi suficiente para que a semente chegasse até o terreno bom. Podemos pensar mesmo na ideia de lançar a semente, de ir depositando a semente. Se você não deposita ela no lugar correto, ela não vai produzir o fruto. Nós precisamos então tomar todo o cuidado, fazer a nossa parte, nos preparar para que possamos exercer bem o nosso ministério. Eu quero mais uma vez enfatizar a importância do nosso ministério como leitores, proclamadores da palavra de Deus, como salmistas. É uma missão importante tanto quanto a missão de distribuir o corpo de nosso Senhor. Por quê? Porque a palavra também é um alimento, assim como a Eucaristia, que sacia a nossa fome. Assim como o ministro que serve o corpo de Cristo, nós temos a missão de servir a palavra que também alimenta, tal como o corpo de Cristo. Às vezes nós podemos pensar que o nosso ministério não é tão importante quanto o ministério daqueles que distribuem a Eucaristia. O nosso ministério tem a sua importância, o seu papel na igreja e também tem um papel importante como aqueles que têm a responsabilidade de distribuir a Santa Eucaristia. Então nunca se esqueça, a nossa missão, a nossa competência é lançar essa semente que é a palavra de Deus. Precisamos fazer bem aquilo que nós recebemos de Deus, isto é, a missão de lançar essa semente nos corações. Okay? Então, em primeiro lugar, isso. Não se esqueçam disso. Nossa missão é lançar essa semente que é a palavra de Deus. Bom, eu penso que uma das figuras interessantes do Evangelho para pensar a nossa missão, considerando o tema que nós estamos abordando, que é o tema do silêncio, é a figura de Marta e Maria, um texto muito conhecido. Então nós temos Jesus que diz: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Aqui não aparece, mas eu esqueci de deixar em vermelho a palavra agitada. Por quê? Porque é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos muito agitados. Nós vivemos num mundo agitado. Nós vivemos num mundo agitado e muito barulhento. E isso dificulta bastante aquilo que nós hoje estamos refletindo, que é o silêncio. Vejam que ali nós temos a cena da visita de Jesus a Lázaro, Maria e Marta. E Maria está aos pés de Jesus para ouvir Jesus, enquanto Marta estava agitada. Então a agitação que nós vivemos no mundo de hoje, ela nos impede de ouvir a palavra de Deus. Nós até escutamos, mas pouco ouvimos a palavra de Deus, pouco penetra a palavra de Deus. E talvez não é porque nós somos um terreno ruim, mas é porque nós não estamos verdadeiramente dispostos a ouvir essa palavra, porque estamos agitados. A dificuldade de concentração, de compenetração, de recolhimento, de silêncio para ouvir a palavra de Deus é grande nos dias de hoje. Então nós chegamos agitados, vivemos na agitação do dia a dia, nós chegamos agitados e essa agitação, mesmo na presença de Jesus, como Marta, mesmo estando na presença de Jesus, a agitação ela toma conta de tal forma de nós que pouco nós escutamos a palavra de Deus. Às vezes até como leitores, nós lemos a palavra de Deus, mas pouco escutamos aquilo que Deus está dizendo. E observemos que o ouvido mais próximo da boca que está fazendo a leitura é o nosso, mas pouco escutamos essa palavra de Deus, porque existe uma agitação. Estamos agitados tal como Marta estava. E ela foi então advertida por Jesus. Jesus chama a atenção de Marta: Marta, você está muito agitada. Olha o que Maria está fazendo. Maria está aos pés. Então o nosso ministério, ele requer de nós essa capacidade de perceber que hoje nós vivemos num mundo agitado. Não tem como, nós estamos imersos nesse mundo agitado e barulhento. Mas nós precisamos reconhecer a importância do silêncio, primeiro para a nossa vida
Se nós não fazemos silêncio, nós temos pouco contato com Deus. O nosso contato é um contato sempre superficial com Deus. Nós não conseguimos mergulhar nas profundezas da vida espiritual, porque estamos agitados. O silêncio, em primeiro lugar, é necessário para a nossa vida espiritual e, consequentemente, para o bom exercício do nosso ministério. Então, a agitação. Veja que isso tem impacto realmente no nosso ministério. Nós chegamos agitados na celebração, já nos organizamos agitados. Nós temos dificuldade de fazer o silêncio, o recolhimento, precisamos ficar o tempo todo conversando com alguém. Veja que o tempo todo nós estamos hoje procurando o barulho, pela dificuldade desse silêncio, desse recolhimento. Okay? Então, o primeiro dado que eu gostaria de trazer é a agitação, o mundo barulhento. Por isso é um desafio hoje o silêncio, que nós estamos nesse mundo barulhento. Que é o homem que tem dificuldade de mergulhar em si mesmo para se encontrar consigo e ao mesmo tempo se encontrar com Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, a agitação. Depois eu quero chamar a atenção para uma parte da construção do nosso templo, que é o átrio da igreja. Então, aqui tem um texto que é uma pequena indicação do significado do átrio. O átrio é um espaço que antecede a porta principal do templo ou também o pátio externo no terreno da igreja. Assim cumprir uma função importante. Então, o átrio da igreja, na construção do templo, ele tem uma função importante. Das pessoas se encontrarem e conversarem. Então, o nosso lugar da conversa seria no átrio da igreja. Ali nós nos encontramos, conversamos antes de ingressar no templo. Okay? Antes de entrar na igreja, e se despirem das vestes profanas, revestindo-se com as sagradas antes de ingressar no templo. O que significa que se despir das vestes profanas, revestindo-se das vestes sagradas antes de ingressar no templo? O que está acontecendo? Isso a gente não tem muita dificuldade de observar. Que nós temos o mesmo comportamento que nós temos na padaria, nós temos no interior do templo. O mesmo comportamento que nós temos na fila do mercado, nós temos no interior do templo. Então é nesse sentido que nós precisamos nos despir das vestes profanas, porque a forma como nós falamos, gesticulamos, enfim, convivemos fora, não é a mesma forma como nós devemos conviver no interior do templo. O templo requer um comportamento diferente. Estou dizendo aqui, o comportamento do convivista natural, não é isso, né? Vocês estão entendendo, mas é a maneira como nós nos comportamos, o modo como nós falamos, inclusive até o volume da nossa voz, porque nós estamos num lugar sagrado que deve favorecer a oração. E nós já sabemos que para uma oração mais profunda é necessário o silêncio. Sem silêncio nós não conseguimos fazer essa oração profunda. É interessante porque muitas pessoas começam na sua caminhada na igreja, às vezes participando de movimentos que são mais barulhentos, tem músicas mais barulhentas, normal, é um processo. Depois que a pessoa começa a fazer a sua caminhada e ela começa a mergulhar na vida espiritual, aos poucos ela vai querendo ter o silêncio, ela não quer mais barulho. Por quê? Porque você vai descobrindo que a comunhão mais profunda com Deus, você vai vivendo no silêncio, nesse recolhimento. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos trazendo para o interior do templo aquilo que nós vivemos lá fora, nesse sentido, do modo como nós convivemos lá fora. Okay? Então isso dificulta o quê? Dificulta a celebração que nós poderíamos participar de forma muito mais profunda, bebendo muito mais desta fonte inesgotável, porque nós estamos tão agitados e trazemos essa agitação, e o templo não é esse lugar de recolhimento de silêncio, isso não possibilita a nós uma celebração ainda mais profunda, uma participação na linguagem do Conselho Vaticano II, uma participação mais ativa e consciente na liturgia. Então o silêncio, ele também exige de nós que quando
colocamos os pés no átrio da igreja, nós tomamos consciência. Aqui eu preciso me despir e me revestir com a veste sagrada dos fiéis para mergulhar nesse mistério da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ok? Então, podemos também pensar, assim, do ponto de vista da metáfora. Eu falei, inclusive, isso no domingo, na homilia, falando do amor, como uma veste. Então, nós podemos pensar, quando você vai na praia, você tem uma veste que é compatível. Você vai tomar um banho de mar, você não vai de terno e gravata. Pelo menos se você for equilibrado, Pelo menos equilibrado, mas se você for equilibrado, você não vai de terno e gravata, As mulheres têm um vestido longo de salto. Imagina você andando de salto fino na praia, na beira da praia. Não vai rolar, não dá certo, Você vai com uma veste compatível, ok? Para você tomar um banho de mar. Se você vai a uma festa de casamento, você vai com uma veste compatível. Você não vai com a mesma veste que você usa para fazer a faxina da sua casa. Quando você está lá na faxina da sua casa, geralmente uma roupa mais velha, desgastada, uma roupa mais fácil para você se locomover, enfim, subir a escada, limpar o vidro. A roupa precisa ser uma roupa compatível com aquele momento. Uma festa de casamento é uma outra roupa, uma roupa mais legal, assim, preparando a sua. Então, quer dizer, você tem que usar uma roupa que seja compatível. Você vai para uma audiência, um fórum, você está com uma roupa compatível. Então é isso que eu estou falando. Quer dizer, nós precisamos ter uma roupa, uma veste, uma roupa aqui mesmo, compatível com o espaço sagrado, roupa literalmente, mas também roupa metaforicamente falando, ou seja, uma atitude que seja diferente daquela que nós temos nos outros lugares, para favorecer a nossa participação. Ok? Então é isso. Aqui é um texto do Evangelho, portanto, são palavras de Nosso Senhor, importantes para compreender aquilo que nós vamos ver no próximo slide, porque é isso que acontece hoje conosco, e com a comunidade. Então, olha o que disse Jesus, citando o profeta: por isso eu lhes falo em parábolas. Aqui é Jesus. Porque quando olham, não veem, e quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías: com os ouvidos ouvireis, e não entendereis, olhando, olhareis, e nada vereis, pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto, e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os cure. Então Jesus está dizendo que não há essa disposição das pessoas para ouvir aquilo que ele está dizendo. Então nós precisamos, pelo ambiente, ajudar as pessoas, nós mesmos, claro, a ter essa disposição para ouvir o Senhor. E é verdade que o ambiente favorece, o silêncio vai favorecer, porque muitos de nós ouvimos, como está dizendo lá, mas não entendemos absolutamente nada. Nós enxergamos, mas não vemos aquilo que realmente está acontecendo, ok? Então Jesus está alertando para isso. E olha só que interessante, talvez essas charges, eu gosto de usar essas charges, não sei se eu já usei com vocês aqui, já usei você, mas eu vou repetir então, porque ela é muito interessante, ela ilustra bem aquilo que Jesus está falando, citando lá o profeta. Olha que interessante. Então nós temos aqui a criança, está aqui o pai lendo o seu jornal. Está lá, o pai está lendo o jornal: pagamento referente a obras proibidas e investimentos não autorizados. E aí o menino está lendo a manchete na capa do jornal: propina na Câmara Municipal. E olha só a pergunta do menino: pai, o que é propina? Olha que interessante aqui a charge. O fato do menino perguntar: pai, o que é propina? Revela que o menino sabe o quê? Que ele sabe ler, certo? O menino está verbalizando aquilo que está na capa do jornal. Veja que ele está olhando a capa do jornal e ele pergunta: pai, o que é propina? Mas o menino, ele sabe ler, porque
que está escrito, mas não sabe o significado do que é proibido. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós sabemos ler a leitura, mas eu não sei qual é o sentido daquela leitura, o que de fato aquele texto está dizendo, o que significa aquela palavra ou a outra palavra, enfim, o texto. Então isso acontece conosco, nós conseguimos identificar, é a palavra de Deus que está sendo lida, mas qual é o sentido, o significado dessa palavra, o que Deus está dizendo através dessa palavra? Então o nosso ministério exige muito mais do que saber ler, é o que ele está fazendo. Ele consegue identificar ali a palavra que está presente na capa do jornal, consegue pronunciar a palavra, mas ele não sabe o significado da palavra, o que isso significa, qual é o sentido dessa palavra, o que Deus de fato está querendo comunicar. Mas padre, eu não vou fazer homilia, quem faz homilia é o Senhor, verdade, mas é necessário que nós compreendamos, porque a proclamação, a leitura da palavra, cantar o salmo, passa também por essa sua compreensão, porque está relacionado com a interpretação, para que você possa fazer a correta interpretação do texto, na sua leitura ou no canto do salmo, você precisa entender o que o texto está dizendo. Por isso que muitas vezes você tem dificuldade, você está na assembleia e você vê que a pessoa, vê e escuta que a pessoa ela lê bem, mas você não entendeu a leitura dela. Por quê? Porque na verdade ela não conseguiu entender o sentido do texto e ela não conseguiu transmitir isso na leitura dela. Entende? Então é isso que acontece com muitos leitores. Você consegue ler corretamente a palavra, mas você não sabe o que você está lendo, ou seja, você não entende o significado, o que significa, o que Deus está querendo comunicar. Ok? Então é importante, mais do que importante, é fundamental que nós compreendamos o que nós estamos lendo, para que não sejamos como um garotinho que sabe ler, mas não sabe o que significa. Ok? Então essa interpretação do texto, compreender o que o texto está dizendo. Claro que você não precisa ser um biblista, agora tem que ser um teólogo para ser leitor salmista, saber interpretar o sentido de todas as palavras. Não é nesse sentido que eu estou querendo dizer, mas você tem que entender o que o texto está dizendo, minimamente, para que a sua proclamação, a leitura, o seu salmo seja bem executado, a leitura seja feita corretamente. Ok? Quem nos ajuda a fazer isso? A Lexio Divina, que é a leitura da palavra de Deus. Então a sua preparação ela pode também acontecer, e é muito bom que aconteça, a partir da leitura orante da palavra de Deus. Então você vai rezar com aquele texto que você vai ler no domingo, mesmo durante a semana, você vai rezar com aquele texto. Primeiro perguntando o que o texto está dizendo por ele mesmo. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que o texto está dizendo por ele mesmo. O que o texto está dizendo? Depois, o que o texto está dizendo para mim? E qual é o apelo de Deus a partir daquilo que a palavra está dizendo? São coisas bem simples que nos ajudam a compreender o sentido do texto. Ok? Ficou claro? Isso aqui é fundamental para o bom exercício do nosso ministério. Isso serve para todos nós: o padre, o diácono, o leitor, o salmista, todos aqueles que têm a missão de ler a palavra de Deus. Tem uma poetisa chamada Adélia Prado e ela fez um comentário bem interessante sobre a questão do silêncio na igreja, tá? Que agora eu vou ler aqui. Então ela disse assim, é um comentário dela: olha, gente, comentou com um tom de humor e lamento a poetisa, tem algumas celebrações que a gente sai da igreja com vontade de procurar um lugar para rezar. É forte isso que ela está dizendo. Tem celebrações que você sai da igreja com vontade de procurar um lugar para rezar. Traduzindo, você não conseguiu rezar. Não conseguiu rezar. Então isso é muito triste. Você vir para a igreja para rezar e você não consegue rezar na igreja, que deveria ser um lugar propício para a oração. Porque barulho você já vai encontrar em outros lugares.
Se vai na igreja buscando esse silêncio, um lugar propício para a oração. Aí ela sai dizendo: nós não encontramos mais em nossas igrejas o espaço do silêncio. E eu estou falando da minha experiência. Queira Deus que não seja essa a experiência aqui. Deus queria que não seja aqui, querido. Porque a coisa é tão indizível, a magnitude é tal, que eu não tenho palavras. E não ter palavras significa o quê? Que existe algo inefável e que eu devo tratar com toda a reverência. Então, diante do mistério, falta a palavra. E é verdade, na medida que você vai olhando a vida dos santos, na medida que eles vão mergulhando no mistério de Deus, eles chegam à chamada via apofática, que é a via da negação. Você se coloca diante do mistério e você não consegue dizer absolutamente nada, porque o mistério de Deus ultrapassa tudo aquilo que nós podemos dizer. Então você só contempla o mistério, você se depara diante da grandeza daquele mistério e você encontra palavras. Então é mais fácil dizer o que Deus não é do que dizer o que Deus é. Então diante do mistério você contempla. Oxalá um dia nós possamos chegar a esse grau de vida espiritual, ok? Mas a liturgia precisa ser esse lugar onde nós procuramos a contemplação desse mistério. Esse mistério, como diz aqui a poetisa, inefável. Quer dizer, você não consegue realmente dizer o que é esse mistério. E é verdade, quando você vive uma liturgia profundamente, você tem dificuldade de escrever. Quando a gente faz uma experiência de Deus, você tem dificuldade de escrever aquela experiência, porque é algo tão forte que faltam as palavras, ok? Então também ela está chamando a atenção para um dado. Talvez não seja a nossa realidade, assim, do ponto de vista um pouco mais literal, porque em alguns lugares existe um grande falatório durante a liturgia, aqueles comentários, todas aquelas coisas que às vezes mais dificulta do que ajuda você a celebrar. Algumas pessoas que férias vão viajar, depois voltam comentando que foram nesse ou naquele lugar e tinha muito falatório. Então durante a celebração tem o comentarista que nós já tivemos no passado, hoje não temos mais, que ficava comentando isso. Então também é muito comentário, isso vai enfadando mesmo, né? Chega uma hora você não aguenta mais, okay? A pessoa não aguenta mais, mas ela nem sabe porque ela não está aguentando mais, mas é porque tem muito falatório. É a mesma coisa em relação ao som, eu observo isso. Às vezes tem um barulho no som, a grande maioria da Assembleia não está entendendo o que está acontecendo. E você começa a perceber que a Assembleia vai ficando agitada, mas ela está no barulho, aquele barulho chato da pergunta. Okay? Então essa palavra da poetisa é bem provocante para nós. Então nós não podemos fazer das nossas comunidades, das nossas igrejas aqui, na nossa paróquia, um lugar onde as pessoas não encontram esse silêncio e saem da igreja com vontade de procurar um lugar para rezar, porque não conseguiram rezar conosco e nas nossas comunidades, ok? Então pensemos nisso, que é bastante assim, provocador da situação. Olha o que esse senhor simpático diz, né? Estão lembrados dele, né? Aí o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Olha o que ele disse sobre esse tema. Se não compreendermos o lugar do silêncio, arriscamos-nos a passar ao lado da palavra de Deus. Se você não faz o silêncio, se você não reconhece a importância, se você não compreende o lugar do silêncio, você passa ao lado da palavra de Deus. E aí Santo Agostinho vai dizer assim: aquela graça que você perdeu, ela não volta mais. Então a graça que Deus tinha para comunicar através daquela leitura que foi feita, aquela graça não volta mais. Viram outras, mas aquela a gente perdeu. Então ele está dizendo, você vai passar ao lado da palavra de Deus. E faz muito sentido, porque quantas vezes a gente sai dele do mesmo modo que a gente entrou. E a própria Escritura diz que a palavra de Deus ela é eficaz. Se ela não tem eficácia, alguma coisa aconteceu. Não posso dizer que Deus é mentiroso, porque Deus não mente. Se Deus disse que a sua palavra é eficaz, mas eu saí da mesma forma que entrei, alguma coisa aconteceu da minha parte. Talvez é isso. Faltou esse silêncio e a palavra de Deus passou na lateral, ou atingiu o coração. Segue o cardeal dizendo:
Precisamos, portanto, de entrar na profundidade do silêncio, na qual o mistério maior que todas as palavras humanas se comunicam. Essa atitude é essencial, pessoal, essencial. Deus é, sobretudo, o grande silêncio. É preciso deixar a multiplicação das palavras para encontrar a palavra. Se não existe o silêncio, graças ao qual se entra na sua profundidade, as próprias palavras tornam-se incompreensíveis. E a liturgia, presença do grande mistério de Deus, deve ser, por isso, também o lugar onde temos a possibilidade de entrar na profundidade das nossas almas. É forte também aquilo que ele está falando sobre o silêncio. Então, a necessidade de viver esse silêncio para que a palavra não passe ao nosso lado, mas também para que nós possamos viver a experiência do grande mistério de Deus. Okay? Aqui um ícone sobre Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio. O silêncio é fundamental para a contemplação do mistério de Cristo, que se revela no decorrer do ano litúrgico. Então, durante todo o ano litúrgico, nós vamos contemplando os mistérios de Cristo, que é o mistério da nossa salvação, os mistérios da vida de Deus. Não se trata tão somente de emudecer-se, isto é, de deixar de falar ou de usar a voz. Então é importante que isso fique bem claro, e pelos textos que eu vou colocando ali nos slides, isso vai ficando bem claro, que o silêncio do qual nós estamos aqui tratando não é um simples emudecimento de palavras, deixar de falar, porque às vezes você fica até chato, não é nesse sentido, um emudecimento, não é tão somente isso, ficar com a boca fechada, colocar no esparadrapo, não é, é muito mais do que isso, o silêncio que a liturgia requer, mas de silenciar-se, esse é o silêncio mais difícil, silenciar-se interiormente para escutar o Senhor que fala no coração do homem. Então não é simplesmente ficar quietinhos como vocês estão nesse momento me ouvindo, porque talvez alguns aqui estão quietinhos me ouvindo, mas a cabeça mesmo está em outro planeta, entende? Então é esse silêncio interior que nós temos que perseguir, é perseguir mesmo. Agora é uma luta interior, é uma luta que cada um de nós vamos travar. Agora é verdade que o silêncio exterior vai nos ajudar, ele vai nos possibilitar um ambiente mais favorável para que você possa vencer os barulhos internos. É verdade. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com vício do álcool, se ela continuar indo no bar, sentando na mesa, com os colegas que continuam bebendo todas, é muito difícil que naquele contexto ela consiga deixar a bebida, é muito difícil, certo? É mais difícil, ela precisa procurar um outro contexto de vida para que ela consiga se libertar definitivamente daquele vício que está atrapalhando a vida dela. Então o ambiente interfere, acaba interferindo. Okay? Então esse silêncio externo nos ajuda a buscar esse silêncio interior para fazer esse encontro com Deus. O silêncio exterior contribui para escutar interiormente o Senhor. Okay? Mas o silêncio que nós temos que perseguir incansavelmente é o silêncio interior. Aí eu pergunto aqui para vocês pensarem: como está o silêncio interior na sua vida? Tem quantas crianças gritando aí dentro? Parece uma creche, né? Nossa escola, né? Uma vez eu fui abençoar uma creche, saí da creche atordoado, né? Falei para a diretora: nossa, como é que vocês aguentam, né? Porque ela me disse, né, o decibéis é altíssimo dentro da escola. Então, às vezes, dentro de nós tem uma escola, uma creche, sempre poucas crianças gritando aqui dentro. E é isso aqui. E como nós precisamos disso? Vamos observar que a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica até pesada quando você não tem esse tempo de silêncio. Então, eu tenho a impressão também que muitos de nós estamos adoecendo, né, do ponto de vista mesmo psicológico, pela falta do silêncio. Pela falta do silêncio. Que o barulho vai nos atordoando. Você fica zonzo, tá? Santa Teresa que falava na casa? Não pela casa, né? A imaginação, né, Santa Teresa? A imaginação. Falou pela casa. Então, uma pergunta para todos nós: como está o nosso silêncio interior?
Veja que hoje, boa parte das pessoas desenvolveram esse hábito de nunca ficar em silêncio. Então você chega na casa, você estava no trabalho, já que é o barulho do trabalho. Aí você vai do trabalho para a sua casa, vai de carro, por exemplo, você está com a rádio ligada. Aí você chega na casa, você já liga a televisão, você não está nem assistindo, mas já liga a televisão para fazer um barulhinho. Né? Ou você liga uma palestra. Então o tempo todo nós estamos com barulho, né? E pouco silêncio. É o homem que está fugindo de si mesmo, não quer se confrontar com a sua própria realidade. E aí a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo conosco. Okay? Então isso é importante para a nossa vida espiritual. Olha só o que o cardeal Sara disse sobre o silêncio. Aliás, o que me motivou bastante a refletir sobre o silêncio foi no livro do cardeal Sara. Eu ia trazer isso para ele, colocando na minha mão, né? Mas que ele trata do tema do silêncio. Muito bom o livro, tá? Sobre o silêncio. Ele diz o seguinte: o silêncio é uma atitude da alma, tá? Olha só, aquilo que nós estamos falando aqui é muito mais do que o erro desse medo, fechar a boca. Muito mais do que isso. É uma atitude da alma. Não se decreta sob pena de perecer e parecer sobrevalorizado, vazio e artificial. É verdade, às vezes cria um silêncio artificial. Você vê que todo mundo não está nem aí, na verdade, mas todo mundo está em silêncio. Mas não é nesse sentido. Tá? Nas liturgias da igreja, o silêncio não pode ser uma pausa entre dois ritos. Ele próprio é plenamente um rito. Então ele está dizendo, quer dizer, o silêncio, como o próprio missal diz, o silêncio é parte integrante da liturgia. Assim como o canto, ele está dizendo, não é uma simples pausa entre um rito e outro. Ele é o próprio rito do silêncio. Tá? A contemplação, ela vem através do silêncio. Ele próprio é plenamente um rito, envolve tudo. O silêncio é a base na qual deveriam ser talhadas todas as nossas liturgias. Nada nelas deveria romper a atmosfera silenciosa, que constitui o seu ambiente natural. Então, o ambiente natural da liturgia é o silêncio. O ambiente natural da liturgia é o silêncio. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, fazendo um comentário com ela sobre a questão que hoje, graças a Deus, nós estamos vendo pelo censo que está crescendo a nível mundial o número de católicos. Vem crescendo o número de católicos. Outro dado interessante, eu tinha conversado com o padre e disse, rapaz, nossa, eu estou assim, cada dia mais está aparecendo aqui gente querendo ser católica. Então, pessoas de igrejas evangélicas querendo vir para a igreja católica. Que é verdade, isso está muito frequente, as pessoas vindo para a igreja católica. Mas qual é o comentário que eu fazia com esse rapaz hoje à tarde? Conversávamos sobre essa questão do crescimento de número de católicos. O que acontece? Não sei se vocês já observaram, vocês têm um pouco a curiosidade de olhar essas igrejas evangélicas. Então elas estão adotando, né, não todas, mas algumas, talvez boa parte delas, dessas igrejas pentecostais. Né? E neopentecostais ainda digamos, é pior um pouco, mas vamos ficar na pentecostal. Elas estão adotando um estilo de show no culto delas. Então as luzes da igreja são apagadas, eles pintam geralmente os tetos de preto, né, o fundo também às vezes de preto, jogo de luz, então muita música, gente dançando, e aí o pastor faz uma pregação, diz 40, 50 minutos, acabou o culto. Agora, quem que aguenta viver sempre de show? Chega uma hora que você vai enfadando, porque é jogo de luz, né, é bateria, coisa piscando, aquela dança. Chega uma hora cansa. E aí nós temos uma liturgia muito consolidada. Então aqueles que começam a viver isso e querem buscar algo mais profundo e sólido, com agora, né, o advento da internet, as redes sociais, então a pessoa ela vai colocar um dia lá no YouTube, vai aparecer alguma coisa relacionada à igreja católica, e ali ela começa a ler, começa a estudar, aprofundar, e aí ela vem para a igreja, porque tem algo sólido na nossa liturgia. Então a liturgia bem celebrada, quando esse povo vem, aqueles que querem buscar algo mais profundo, entendo que eu estou desprezando aquilo que as pessoas estão fazendo, mas é uma constatação, uma leitura a partir daquilo que nós estamos refletindo aqui, que é o tema da liturgia. Ela vem para a igreja católica, ela se encanta, e ela valoriza muito mais do que nós que estamos aqui. Interessante.
Nós já estamos tão habituados que para a gente parece que já é normal, né? Ela chega, ela se encanta, fica realmente profundamente tocada com a riqueza da liturgia da igreja, os símbolos, enfim, tudo isso, ok? Então, um comentário sobre isso, para dizer que o ambiente natural da liturgia é o silêncio, que ninguém aguenta ficar bateria o tempo todo no seu ouvido, né? Todo culto bateria, chega uma hora, a pessoa. Olha só o que o cardeal Ratzinger disse também. O grande mistério que ultrapassa qualquer palavra chama-nos ao silêncio. Aquilo que eu falei, quando você se depara com esse mistério, você fica assim sem palavras, não é? Às vezes você é surpreendido de tal forma por alguma coisa boa que você até não consegue, você não encontra palavras para agradecer. Diante do mistério de Deus, muito mais, tá? É isso que ele vai dizer. Sério. E o silêncio, evidentemente, pertence também à liturgia. É preciso que esse silêncio seja pleno, que não seja simplesmente a ausência de discurso e de ação. Olha aí, insistindo nisso. Aquilo que esperamos da liturgia é que ela nos ofereça esse silêncio substancial. Então, a liturgia tem que oferecer esse silêncio substancial, positivo, em que podemos encontrarmos a nós próprios. Um silêncio que não é uma pausa em que 1000 pensamentos e desejos nos assaltam. Tá? Então você não faz uma pausa e aí você é assaltado por 1001 pensamentos, ele está dizendo. Não é isso, silêncio. Mas um recolhimento que nos traz a paz interior, que nos deixa respirar e descobrir o essencial. Tá? Isso aqui são um grande teólogo da igreja falando sobre o silêncio. O que isso tem a ver, Padre, com o nosso ministério? Muito a ver. Tá? Porque se nós não conseguimos compreender a importância desse silêncio, nós vamos ter dificuldade de exercer o nosso ministério e com a fecundidade que ele deve ser exercido. Okay? Olha só, um grande exemplo para nós de silêncio, né, entre as criaturas de Deus é a Virgem Maria. Olha só a atitude de Nossa Senhora diante do mistério. O mistério aqui da encarnação, Maria que está com o bebê de Belém nos seus braços. Olha só o que o evangelista diz. Maria conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Então é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Então nós recolhemos essa palavra de Deus no coração, meditamos cuidadosamente, conservando essa palavra de Deus no coração, contemplando esse mistério de Deus, tal como Maria fez diante do Verbo encarnado. Então Nossa Senhora é o modelo, é o exemplo a ser seguido. Ela ainda, Jesus está no templo, quando Jesus é encontrado pelos seus pais, aqui está José e Maria, conversando com os doutores da lei no templo. O que diz o evangelista? Desceu então com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, Nossa Senhora, porém conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Nossa Senhora não conseguiu compreender naquele momento o que está acontecendo com esse menino, mas ela guarda no seu coração, com esse silêncio. Aqui, olha só, quem está aqui? Maria e sua mãe, Ana e Maria. Na liturgia emerge a dimensão contemplativa da igreja, pela qual ela se reconhece e se reencontra em Maria Virgem, que conserva no seu coração o plano de Deus e o meditar. Veja que a igreja retrata Santana, a mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus, ela sentada com o livro na mão, que é o livro da lei, ensinando Maria. Então Maria vai aprendendo a lei aos pés da sua mãe, Ana, e essa lei aqui, Maria guarda no seu coração. Por isso que depois Nossa Senhora, ela aceita a missão, porque ela, formada à luz da lei de Deus, à luz da palavra, ela também vive a expectativa da chegada do Messias. Por isso ela acolhe a missão de ser a mãe do Salvador. Okay? Então Nossa Senhora também nos ensina a estar aos pés do Senhor que nos ensina a lei, aquele estar aos pés da sua mão. Então a dimensão contemplativa, Maria que conserva no coração o plano de Deus. Ou na outra Maria, Maria irmã de Lázaro, de Marta,
está aos pés de Jesus, que no afã inquieto de Marta, preferiu o recolhimento aos pés de Jesus para ouvir uma palavra. Então vamos aprender com as duas Marias, Maria Nossa Senhora e Maria, a irmã de Lázaro e Marta, que também soube ouvir a palavra de Deus silenciosamente. Agora, olha o que diz aqui o missal romano sobre o silêncio. Como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Então, aqui é a natureza do silêncio, vou falar um pouco sobre isso. Bom, claro que o silêncio que nós fazemos antes do início da celebração é um silêncio pequeno, pelo qual nos preparamos para participar daquela celebração. Naturalmente, naquele momento de silêncio, nós também vamos apresentando a Deus aquilo que trazemos, aquilo que estamos carregando no nosso coração, naquele domingo, naquele dia, enfim, nós vamos fazendo memória de tudo aquilo que nós trazemos. Depois nós temos o silêncio no ato penitencial. Qual é a natureza do silêncio do ato penitencial? É um silêncio para lembrar, para tomar consciência que somos pecadores e tomar consciência dos nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus. Sabemos que recebemos o perdão de Deus no ato penitencial dos pecados veniais. Então o silêncio é uma oportunidade que nós temos de tomar consciência que somos pecadores, reconhecer os nossos pecados e acolher a misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus. Essa é a natureza do silêncio no ato penitencial. Na oração da coleta, o padre diz: oremos, nos silenciamos, Padre guarda o tempo de silêncio. Esse silêncio é um silêncio para favorecer a comunidade que é convidada a colocar suas intenções. O padre vai coletar as intenções da Assembleia e apresentá-las a Deus. Então esse silêncio tem essa natureza, a natureza de coletar as intenções de toda a Assembleia, de todos os membros da Assembleia celebrante, e apresentar a Deus as suas intenções para aquela Santa Missa. Depois nós temos o silêncio durante a liturgia da palavra, que é para que o fiel possa ruminar essa palavra de Deus que foi lida, proclamada. Então, guardando esse silêncio para lembrar, recordar aquilo que acabou de ser lido, proclamado. Depois a homilia, para continuar meditando essa palavra que foi meditada pelo sacerdote ou pelo diácono na celebração da missa. Okay? Então nós vamos observando a natureza do silêncio em cada parte da missa. Então eu diria, não é o mesmo silêncio. Em cada momento da missa, o silêncio que está presente, ele tem, digamos, uma finalidade. Ele tem a sua natureza própria naquele momento. Então é importante que você tenha uma participação ativa na missa, para que você entenda que aquele silêncio, ele tem uma finalidade, ele tem uma natureza própria. Então quando eu faço silêncio no ato penitencial, o que esse silêncio me convida a fazer? Quando eu faço silêncio durante a liturgia da palavra, o que esse silêncio me convida a fazer? Ok? Então, isso é o silêncio depois da comunhão, depois que nós recebemos a comunhão. Então, é um silêncio que tem, sobretudo, um dom de ação de graças, onde nós agradecemos a Deus pela Santa Missa e tantas graças que dele recebemos. Ok? Então, isso é bom saber a natureza de cada momento de silêncio que nós fazemos, ou cada silêncio que nós fazemos durante a missa. Estão percebendo que não é um simples emudecimento de palavras? Então não é só ficar com a boca fechada. Esse silêncio tem uma finalidade, tem uma natureza própria em cada parte da missa. A sua natureza dependendo do momento. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se recolhe. Após uma leitura, uma homilia, meditam brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Quem está dizendo tudo isso? É a instrução geral do missal romano, que o livro do Padre utiliza para celebrar isso. Ok? Está lá. Olha só. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça, vamos entrar mais no nosso, digamos, na nossa área, que é a liturgia da palavra. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Então, olha só, a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Então, a maneira como você lê
a maneira como você canta, a maneira como você lê os salmistas se comporta, tudo isso precisa favorecer o quê? Favorecer a meditação. Então a sua atitude. Eu insisto bastante nessa questão do sapato, né? O sapato barulhento já faz você lembrar da ferradura do cavalo, né? Já desconcentra. Nossa, será que tem uma romaria que está passando na igreja? Então veja, são coisas pequenas, mas que vão criando ritos e que vão dificultando esse aspecto, o aspecto meditativo. Okay? É claro que pode parecer um exagero, mas como nós estamos engatinhando, posso dizer que estamos ainda engatinhando no quesito de viver esse silêncio, qualquer coisa nos distrai. Depois que você já está bem olhado no silêncio, aí é diferente. Aí você consegue, mesmo com esse silêncio, você até consegue. Tá? Não é nesse sentido que eu digo, né? Que qualquer coisa nos distrai, porque nós ainda não temos esse mergulho nesse silêncio profundo. Tá? Então precisa favorecer a meditação. Por isso, deve ser de todo evitado qualquer pressa que impeça o recolhimento. Então, sem pressa. Eu costumo dizer, a liturgia tem um ritmo, então nada atropelado. A leitura, fazer a leitura, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas a leitura, ela precisa ser bem proclamada, lida, já naquele movimento do próprio texto, nada atropelado. São coisas que eu já falei, mas continuam acontecendo, por isso eu estou repetindo, tá? Não é porque, nossa, mas o Padre está falando, não falou isso. Mas porque continua acontecendo. Então, esse cuidado com o modo como lemos, tá bom? Não nada atropelado. Se vocês já participaram, às vezes, vou falar agora do padre, né? Um padre que lê muito rápido. Como é que você se sente? Você fala assim, não consigo entender o que o padre está lendo. Né? Parece mais um jogador de futebol, né? Do que. Então, quer dizer, só falta falar gol, né? Você fala gol, né? Leu muito rápido. Não consegui entender essa palavra. Então você fica incomodado. Né? O padre também tem que ler pausadamente, de tal maneira que a mulher entenda o que o padre está lendo. Tá? Não é porque a oração eucarística, por exemplo, só é o padre quem faz, a Assembleia participa, né, falando que a Assembleia precisa ouvir a riqueza da oração, uma coisa assim extraordinária, então tem que ser bem lido. Então aqui, tá. Pressa, que impeça o recolhimento. Integram também breves momentos de silêncio, de acordo com a Assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, se acolhe no coração a palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Então veja, nós acolhemos pelo silêncio a palavra de Deus e ao mesmo tempo, no silêncio que nós estamos fazendo, vamos preparando a nossa resposta pela oração. Então você já vai formulando a sua oração no silêncio também, a partir daquilo que você vai ouvindo durante a liturgia da palavra. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados. Por exemplo, antes de iniciar a própria liturgia da palavra, após a primeira leitura, após a primeira e a segunda leituras, como também após o término da homilia. Estes conselhos servem igualmente para a homilia, que deve ser acolhida e assimilada no ambiente de oração. Então, a homilia também precisa ser assimilada, acolhida no ambiente de oração. Eu sei que hoje as pessoas têm grande dificuldade de permanecer concentradas por muito tempo, mas é importante que nós também tenhamos esse cuidado de nos preparar para participar dessa missa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito sono à noite, não é louvável que você deixe para ir na missa à noite. Você tem também, porque tem gente que tem realmente muito sono à noite, que levanta muito cedo, não consegue dormir até um pouco mais tarde, não tem mais dificuldade. Então, a noite para ela é uma grande dificuldade. Outros de manhã não funcionam, tem que ser à noite. Então, você também precisa conhecer um pouco o seu próprio biológico, okay? Para você participar no melhor horário. Qual é o melhor horário? Aquele horário que vai beneficiar a sua participação, gente. Tá? Não é o melhor horário para comemorar na casa de alguém, não. O melhor horário que vai beneficiar a sua participação. Porque não estou falando do domingo especificamente, o domingo é o dia do Senhor. Então nós deveríamos pensar o nosso domingo a partir da missa.
e não colocar a missa a partir de outras coisas que nós vamos fazer. Entende? Eu observo isso, eu vejo que muitas pessoas vão à missa ao domingo, escolhem um horário, mas não pensando em si mesmo no sentido de participar bem, mas para que ela possa ficar logo livre, ou para que ela organize o domingo dela em torno daquilo que ela quer fazer e que a missa não prejudique aquilo que ela quer fazer. Nós temos que cuidar um pouco disso, que deveria ser o contrário. Nós deveríamos pensar o melhor horário da missa, o horário que mais beneficia a minha participação, e depois pensar em outras coisas. Então é diferente, inverso as coisas. É o domingo que precisa estar no dia do Senhor, está no centro, ou seja, a participação da Santa Missa. Tá? Então pensem nisso, bom? Porque às vezes você está cochilando muito na missa, né, e não presta atenção porque você não está escolhendo o melhor horário, ou porque você realmente não está cuidando muito bem da saúde também, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, e às vezes não é por uma questão de necessidade mesmo, mas é por falta de organização. Tá? Isso também é cuidar do nosso saúde espiritual, tá? Isso é importante para o nosso saúde espiritual também. Para promover a participação ativa, como se imagina no segundo documento sobre a liturgia, diz: cuide-se de incentivar as reclamações dos fiéis, as respostas da salvia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes. Olha só, e termina dizendo assim: seja também observado a seu tempo o silêncio sagrado. Isso me chama muita atenção, que o documento da igreja diz silêncio sagrado. Então, o silêncio não é algo que foi colocado simplesmente, mas ele é um silêncio sagrado. Então, significa que ele é importante. Tá? Para a gente ir terminando aqui, agora entrando um pouquinho nas questões um pouco mais práticas. Uma liturgia bem celebrada nas suas diversas partes prevê uma feliz alternância entre silêncio e palavra, na qual o silêncio anima a palavra. Permite que a voz ressoe com uma extraordinária profundidade e enquadre cada expressão oral num justo ambiente de recolhimento. O silêncio requerido não deve ser considerado como uma pausa entre o momento da celebração e o seguinte. Deve antes ser considerado como um verdadeiro momento do ritual. Complementar da palavra, da oração vocal, do canto e dos gestos. Esse quem disse foi o Monsenhor Pino Marini, que era o secundário do Papa, o jornalista, né, do Tortona, da Itália. Então ele fala sobre o silêncio, considerando então que o silêncio não é uma pausa entre o momento da celebração. Então a necessidade do silêncio, ele é um verdadeiro momento do ritual, para dizer que é uma parte integrante mesmo do ritual, especialmente, né, da Santa Missa, mas da liturgia da igreja. O que diz o Missal Romano? A instrução: convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio. Veja, antes. Aí diz aqui: na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizar os sagrados mistérios. Por que nós estamos tratando também do tema do silêncio? Porque é uma formação também espiritual para nós, para reconhecer a importância da nossa vida espiritual, e para que nós também possamos nos policiar nesse sentido. Quando nós chegamos na igreja, quando nós vamos então nos posicionar, nós precisamos ter presente isso, que nós temos essa responsabilidade de favorecer esse clima de oração pelo nosso silêncio. Ok, então esse é um pouco do nosso conteúdo. Agora vamos para algumas orientações mais práticas, para a gente ir finalizando. Também são coisas que nós já falamos, mas precisamos insistir, porque infelizmente os erros, eles continuam, tá? Bom, em relação sempre ao microfone, é uma coisa que nós, toda a formação, acho que nós falamos sobre isso, e continua acontecendo erros em relação a isso, a utilização. Então, utilização e equalização do microfone. Então, primeiro, aqueles que têm a responsabilidade de ligar o som da igreja precisam estar sempre atentos ao volume do microfone, à equalização do microfone, tudo isso. Vocês que estão ali operando mesmo, eu sei que, né, ninguém é sonoplasta e ninguém é formado na área,
mas nós prestamos esse serviço também na liturgia. Então é importante que você esteja sempre atento, quem opera a mesa, esteja atento. Se não está aqui, é bom que vocês lembrem essas pessoas que elas precisam estar atentas a isso, a equalização do microfone. Às vezes acontece, né, os bonitos lá ligam os instrumentos, arrumam os microfones deles que vão utilizar e se esquecem do leitor do microfone do padre. Todos os microfones precisam estar devidamente testados, equalizados para o bom exercício do nosso ministério, seja o leitor, seja o padre, já o salmista, ok? Então, a utilização, claro, nós podemos ser o melhor microfone, mas se nós não sabemos utilizar, não adianta, o som vai ficar para qualquer jeito, mesmo tendo o melhor equipamento, ok? Então, cuidado com o volume. Então eles equalizam, mas mesmo nós precisamos ter noção de volume. Então por isso que você precisa estar sempre com o seu ouvido atento também. Se você observa, sobretudo se você vai fazer a primeira leitura, fica um pouco mais difícil, mas é bom chegar antes, dar uma som testando ali, para nunca bata no microfone, mas nunca bata, ele também fica soprando, não é vela, soprando o microfone, não é vela, não é bafômetro, então, não, quer dizer, você pode dizer ali, som, testando, 1, 2, 3, tá? Quem vai fazer a primeira leitura, mas outros também. Mas quem vai fazer depois o salmo, essa leitura, você já tem uma noção mais ou menos do volume pela pessoa que foi primeiro. Então você tem que estar ali no banco, você precisa estar atento a tudo isso. Às vezes você está ali, vamos fazer a leitura, né? Então a primeira leitura, deixa eu pensar aqui, amanhã é segunda-feira, então o que tem para fazer na segunda-feira? E vai pensar mais um pouquinho das coisas de terça-feira. E se esquece de prestar atenção. Primeiro que você não escuta a palavra, e segundo que você não presta atenção nessas coisas. Então estar atento, primeiro que foi, você vai depois, você vai ouvir como está o volume. Está alto, então eu não vou chegar com vontade ali e fazer aquela explosão, aquele negócio muito ruim, ouvindo as pessoas. Então você já mantém talvez uma distância maior ou menor, você já vai estar atento a isso. Então esteja sempre atento a essa questão do volume do microfone. Depois, procure escutar a sua voz que é produzida pelo amplificador. O amplificador, as caixas de som. O que às vezes acontece em algumas comunidades? Então, o bendito microfone está ligado. E a pessoa chega para ver, ela nem escutou, está ligado e ela fica mexendo, ela começa. Primeira leitura, ela acha que está desligado o microfone. O microfone está ligado. Por quê? Porque ela não escutou. Ela não escutou. Porque estou sentado ali perto dela, escutei que está saindo do microfone. Está saindo o som mais baixo e ela não escutou. Então você tem que estar o quê? Atento, escutar. Porque olha só, uma coisa é você ver que está falando no microfone saindo som, outra coisa não. Está saindo agora? Está vendo? Muda completamente. Muda. Entende? Às vezes está muito baixinho assim, mas se você está prestando atenção, o seu ouvido, você vai perceber. Ok? Então às vezes eu sei que tem a questão do nervosismo, mas você tem que ir ali concentrar, compenetrar. Procurar ver também, né? Alguns têm luzinha, né? Outros não, então você tem que ver também o microfone que você vai usando, ok? Se é para cima, se é no meio, geralmente é para cima aqueles de movimentar, ok? Então, prestar bem atenção a isso, escutar sua voz reproduzida no amplificador. Também por que isso é importante? Porque às vezes, né? Aqueles que estão mexendo na mesa de som também estão distraídos e o seu microfone está lá. Você pode afastar um pouquinho, você vai pelo menos ajudar, você vai tentar fazer a sua parte, porque isso vai estourando o ouvido das pessoas, vai ficando ou está apitando, né? A gente chama apitando, está dando microfonia, você dá uma afastadinha, você vai tentar fazer a sua parte ali. Também você não sabe, a gente não sabe se é o nosso microfone mesmo ou é o outro microfone, mas você procura ajudar. Então é importante você escutar o som, a sua voz está saindo no amplificador, na caixa de som. Solicite a orientação para usar corretamente. Então, se é um microfone que você nunca usou, não peça, nem é muito pedir para quem está ali operando a mesa de som para te explicar, ou mesmo outra pessoa da comunidade que já sabe utilizar. Então, pedir, tá?
tá? Às vezes tem algumas qualidades, esse aqui não é de ligar e desligar, na matriz também não. Mas tem uns microfones que se chama Usinec, esse microfone, tá? Então tem uns que tem um botão de liga e desliga, esse não tem, né? Mas alguns têm, então você também precisa ter. A chapadinha tem liga e desliga, tem um botão, mas deixa você ligado. Da Santana também tem um botão liga e desliga. Então você tem que aprender. Se você chega lá, você tem que saber se alguém desligou. Se você vai cantar um salmo, primeira leitura, sei lá, desligou o microfone, você tem que saber ligar. É sua, tá? Não para, exatamente, né? Porque a pessoa pode esquecer, você fala, não, vou deixar ligado. E aí, começou assim, eu esqueci o livro, mas você sabe ligar. Você não fica na mão, tá? Outra coisa que eu esqueci de colocar, então vou falar já que eu me lembrei, né? Falando disso. Tem alguns leitores, eu não sei por quê, né? O bendito, né? Vou falar outra coisa. Primeira leitura, né? Ele termina a primeira leitura e fecha o lecionário. Sabe por que fechar o lecionário? Não sei por quê, né? O lecionário fica aberto. A primeira leitura que vai, o lecionário estava fechado. Porque nós estávamos vivendo os livros iniciais da missa. Começamos a liturgia da palavra. Quem vai abrir o lecionário? Aquele que vai fazer a primeira leitura. Abrir o lecionário, deixa o lecionário aberto. Quem vai fechar depois é o padre que termina o menino. Que aí nós vamos encerrando a meditação da palavra, fechamos o lecionário, e aí vamos depois ficar a profissão de fé, as festas, ok? Então não fecha o lecionário, ok? E mesmo quando tem o evangeliário, quem vai fechar ali vai ser o servidor. E se precisar o leitor fechar, vai ser orientado. Então, você vai fechar e vai tirar o livro, aí sim, é combinado, tá? Então orientem os leitores. O que é importante também, gente, vocês que estão, digamos, são as lideranças que vão acolhendo os novos leitores, que vocês sempre façam, antes de colocar a pessoa para ler, façam com ela um bate-papo, orientem, né? Acolher ótimo, muito bom, um novo leitor, um novo salmista, excelente, mas você tem que orientar também. A pessoa cai com paraquedas, ela não sabe, então orientar com o microfone, tudo isso que nós estamos falando aqui na formação, orientar a pessoa, tá? Okay? Então tomar cuidado com isso. Então usar corretamente. Mantenha desligado e não se esqueça de ligar antes de utilizá-lo. Então às vezes acontece, né? Acontece bastante lá no pastor, né? O leitor já sobe com o microfone ligado, e aí o que ele vai fazer? Ele vai mexer no lecionário, aí vai bater no microfone. O microfone está ligado. Se você é a primeira leitura, ou mesmo se você vai fazer as preces, o que é mais recomendado? É mais recomendado que você escolha o microfone desligado. Você primeiro arruma o livro, depois liga o microfone e faz a leitura. Não vai ter ruído. Eu não tenho vontade de desganar você com a gente mexendo no sal, o microfone mata o microfone, faz barulho, né? Então, não, se você vai fazer isso, é melhor você desligar. Agora, se está tão arrumadinho, tudo bem, só o microfone ligado para facilitar. Tá? Então, tomar esse cuidado, porque às vezes esse barulho é um ruído litúrgico que vai atrapalhar. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Agora, nunca se esqueça de verificar se o microfone está ligado. Né? E verificar não é batendo, não é soprando na hora da leitura. Né? Em nenhum momento a gente bate o microfone porque estraga. Também não assolta. Mas você aprender a verificar se ele está ligado ou não. Às vezes, se você tem dúvida, é um microfone, sei lá, que não tem nenhuma luzinha, não tem nada mesmo, você não encontra nada, você pode fazer um barulhinho discreto. Coisinha assim, bem discreto, para ver se está saindo. Coisa bem discreta. Se não falou nada, só fez um estralinho. Bom, beleza. Segue. São técnicas, né? Lembra de fazer andar no cavalo, né? É assim que faz, né? Ou brincar com criança, né? Você faz, né? Não precisa exagerar, né? Tá bom. Então, não teste antes de começar a leitura, né? Então, eles estão testando a primeira leitura, legal. Aí já foi, né? Nada disso. Acontece, gente. Acontece. O que mais? Ok. Mas sempre antes do início da celebração. Okay. Nunca verifique se o microfone está ligado batendo no globo, tá? Eu falei isso aqui. Ajuste a haste do microfone antes de iniciar a leitura, tá? Então também acontece isso nas comunidades que nós temos no microfone Usinec.
Então, às vezes, se a pessoa é muito baixa, ela deixa o microfone aqui, né? Está na testa dela, que não vai captar a gente, tá? Ou se ela é muito alta, ela deixa aqui também, vai pegar as batidas no coração, sobretudo se estiver apaixonado, né? Ou apaixonado, vai escutar de longe, mas a voz nada, né? Então tem que posicionar corretamente o microfone, certo? Porque senão não adianta, ó, pega, tá? Então você tem que fazer isso antes de começar a leitura, não é na hora que começa a leitura. Então antes chega, faz, já ajusta o microfone. Outra coisa, eu já falei bastante vezes, gente, não precisa ficar segurando esse microfone. Tem uns que tem essa mania, vai lá e fica segurando, não precisa, já tem essa arte para você não segurar o microfone. Então o que você faz? Você ajusta o microfone e pronto. Coloca a mão no lecionário, enfim, vai acompanhando para te ajudar. Tá? E outra coisa, não encosta nisso aqui, ó. É aqui que vai captar o som. É aqui que você vai ajustar o microfone. Pronto. Tá? Outra coisa, tem uns que está fazendo assim também. Não precisa mexer nisso aqui para ficar reto. Porque ele capta justamente aqui o som. Tá? Esse microfone eles captam o som aqui. A película deles, deixa eu ver se você tiver para mim aqui. Para vocês verem como que é por dentro. Esse aqui é uma outra forma de usar. Olha só como é a parte interna do microfone, tá? Não todos os microfones, mas esses que nós usamos, eles funcionam assim, ó. Então, a captação do som, tá vendo que tem uma espuminha aqui? Então, embaixo disso aqui tem uma película, porque o som é por vibração. Então, é aqui que ele capta o som. Aqui do lado ele não capta absolutamente nada esse microfone. É aqui que ele capta o som. Então, por isso que se você segurar assim, o que acontece? Não vibra corretamente. Você tem que segurar assim, tá? Então, olha como que é o interior do microfone. Então, via de regra, tem microfone que capta a lateral, mas via de regra, os microfones que nós utilizamos aqui nas nossas comunidades, eles são nesse modelo aqui, ok? Então, ele capta o som, essa parte aqui. Então, se você não posiciona corretamente, o som não é bem captado, tá bom? Então, estejam atentos a isso. Deixa eu usar esse outro aqui, que esse outro é o melhor. Tá vendo? O som também é diferente. Esse aqui é o mais jaguarina. Agora esse aqui não, esse aqui é dos tops. Bom? Oi? Esse é top. Esse é top. E dessa marca tem mais top ainda. Mas para nós aqui já tá bom. É excelente isso. Ok? Então tem esse cuidado. Então nunca verificar a haste do microfone, que eu acabei de falar. Mantenha a distância e o posicionamento correto, ok? Então manter a distância também correta, não colocar muito dentro da boca, também não ficar muito longe. Então, uma distância que seja boa, tá? Em relação ao microfone. Isso também tem acontecendo bastante, tá? Que é a questão da inclinação. Tá? Então, diante do altar, então, vocês se sentam junto com a assembleia, no primeiro banco, os leitores, salmistas, estão diante do altar. Então vocês saem do banco para fazer a inclinação ao altar e caminhar até a mesa da palavra. Então, diante do altar, fazemos a inclinação profunda, tá? Então tem leitor fazendo assim, né? Você que está fazendo assim. Então não está correto. Então, diante do altar a gente faz a inclinação profunda. Olha só como está aqui, excelente a inclinação desse desenho, tá? Então você faz diante do altar, você faz uma inclinação que chama de inclinação profunda. Não é a vênia. A vênia realmente está prevista, mas aqui diante do altar, você salmista, você faz a inclinação profunda, tá? Por exemplo, os irmãos santistas, eles não fazem inclinação profunda porque eles estão segurando a tocha ou a cruz, então eles fazem a vênia, eles estão com o objeto nas mãos. Agora, nós, padre, vocês, leitores salmistas, nós fazemos a inclinação profunda, tá? Mas também não é uma inclinação, né, cabeça no joelho, não precisa ser exagerado, mas é uma inclinação. Então, alguns não estão fazendo. Esse é o primeiro ponto, isso eu coloquei ali. É importante manter o alinhamento, tendo como referência o próprio altar. Eu acho que alguns não fizeram na escolinha lá, que eles
Como é que chama isso, Kelly, para desenvolver essa coordenação motora? Movimentos, né? Que faz lá na pré-escola isso, né? Já faz para. Porque a pessoa está sozinha, por exemplo. Então ela vem aqui, ó, está sozinha. Ela faz aqui, ó. O centro do altar está aqui. Então se você está sozinho, você faz o quê? No centro do altar. Se você tem duas pessoas, aí vocês vão medir aqui, ó. E vai fazer uma de cada lado, tá? O que está acontecendo? Geralmente, quando desce a segunda leitura e as preces. Então as pessoas estão descendo da mesa da palavra, você está descendo, está fazendo aqui, ó. Não está indo no centro do altar. Estão fazendo corretamente, gente, né? Com toda a ordem, com todo o decoro que a liturgia exige, tá? Então você desce, vem até o centro do altar, faz a inclinação e vai para o seu lugar. Se são duas pessoas, como é o caso da primeira leitura, né? Quando desce, salmo, né? E segunda leitura, aí vocês vão dividir isso aqui, tá? Também, que às vezes acontece, eu vejo. Às vezes, por exemplo, o salmista está aqui, a segunda leitura daí entra no meio e fica também. Não, daí vai fazer um espaço dividido, tá? Por isso que eu coloquei lá o alinhamento tendo como referência o próprio altar. Então, se você está sozinho, a sua referência é o altar. Você está dois, sempre o altar, tá? O alinhamento, né? Nós batemos bastante com os irmãos, tá bom? Pode parecer preciosismo da minha parte, mas isso é o decoro litúrgico que expressa o quê? A organização e a ordem. Porque Deus não está no caos, Deus está na ordem. As coisas bem organizadas. Foi interessante que até comentei com os irmãos. Aquele pessoal da empresa, né, com o qual eu faço a peregrinação, eles vieram conversar comigo, né, dizendo que eles estavam assim, muito encantados com a organização, né, da liturgia da nossa comunidade. Eles participaram aqui com todas as comunidades no domingo. E aí, no final da missa, eles vieram participar. Aqui encontraram somente uma paróquia em Campinas que eu achava que era muito organizada, mas essa paróquia tem outra. Então, veja, chama a atenção. Ele foi nossa roupa das pessoas que estão servindo, tudo isso que eles comentaram. Interessante, está vendo? Quer dizer, isso mostra aqui uma organização, um zelo pelas coisas de Deus. Bom, todo mundo. Sim. A primeira, a segunda faz a educação também. Muita gente faz assim. Isso. Muitas pessoas fazendo assim. Sempre eu estou fazendo. É verdade, faz bem. Então vai fazer daquele jeito, você inclina um pouco a sua lombar, né, com a cabeça também, né? Nesse sentido que nós devemos fazer, tá bom? Depois aqui, ó, andar. Então, andar sempre no ritmo da liturgia, né? Eu costumo insistir nisso, a liturgia tem um ritmo. Sem pressa e lentidão. Então não é tartaruga, né? Às vezes eu brinco com os cerimoniários, né? Falo, parece uma noiva entrando hoje, viu? Né? Não está casando, mas também, né, não está correndo. Então tem um ritmo, né? Sempre naquele ritmo. Mesma coisa vocês, vão se locomover até a mesa. Por isso que é importante estar atento. Às vezes o que acontece? Outra coisa, gente, não crie independência dos cerimoniários, tá? Não crie, sobretudo na matriz onde a presença deles é mais atuante. Porque tem cerimoniários que são mais espertos e tem uns que têm um pouco mais de dificuldade para agir, né, no quesito de cerimônia. Então você precisa saber o seu horário, o horário que você deve se levantar e caminhar até a mesa da palavra. Não fique esperando o sinal deles, tá? A não ser que isso estiver combinado, como por exemplo o sábado santo, que a gente combina, é diferente. Mas, digamos, no ordinário da nossa vida litúrgica, paroquial, você precisa saber o horário que você tem que levantar, tá? O que tem acontecido em relação à lentidão? As preces têm demorado bastante para chegar na mesa da palavra. Tá? As preces. Então veja, terminou ali, agora uma referência, né? Terminou ali, já está quase no final da profissão de fé, você está de pé. Então está no final, terminando já a profissão de fé, você já sai, é o tempo suficiente que o padre vai fazer a introdução e você já chegou na mesa da palavra. Tá? E durante a semana, quando não tem a profissão de fé, então o padre terminou ali a homilia, né? Você já vai ficar atento, aí você vai ficar atento. Quando o padre levantar, você já levanta e já caminha também, faz e já sobe, tá? Para fazer as preces.
nas preces a gente está tendo bastante essa dificuldade. As pessoas, às vezes, quase que eu até começo já a citar as outras preces para ir adiantando, sobretudo no domingo, que não dá para, né? Se aqui atrasa, o bom pastor atrasa, eu vou chegar aqui horas lá. Só atrasa lá no pecado. Vai chegar aqui horas lá, né? Tá? Então, mas isso serve para toda a missa. Então, o leitor precisa estar atento a isso. Bom, estou muito atento a isso. Depois, quando tem batismo, muda um pouco a ordem das coisas. Então, vocês têm que estar atentos. Aqueles que vão também ajudar no casamento. Então, quando você é convidado para fazer a leitura do casamento, você tem que saber. Você chega em conversa, quem está ali. Tá? Então, está atento à liturgia do dia. Bom, então essa pressa não precisa sair correndo, que daí fica uma coisa bastante constrangedora, todo mundo fica esperando você, né? E depois também sair correndo, né? Um negócio assim, tropicando, né? Então há um ritmo a ser respeitado. Para desempenhar o seu ministério, se prepare adequadamente. Chegue com antecedência para rezar, se ambientalizar e localizar no lecionário a sua leitura, tá? Então acontece. Por exemplo, agora da Páscoa, nós estamos lendo na primeira leitura os Atos dos Apóstolos, na segunda leitura o Apocalipse. Estamos lendo. O que acontece? Se você não está bem localizado, você chega lá no lecionário, você bate o olho, você vê lá a leitura do Apocalipse, você começa a ler. Já aconteceu isso, a pessoa começou a ler, ela foi percebendo que não era a leitura que ela tinha certamente preparada, não era a leitura. Aí ela ficou muito desesperada pela leitura. Porque ela virou a página, caiu no outro domingo, estava lá também Apocalipse, ela começou. Ela não viu, foi ler e não percebeu que estava errado o texto. E aí, tá? Então você tem que ir lá localizar, ver bem certinho. Outra coisa que é importante, não sei se vocês falam isso, vocês precisam saber qual domingo nós estamos. Porque às vezes eu vou fazer a leitura da missa, vou fazer a segunda leitura. Tá, mas em qual domingo nós estamos? O quarto, o quinto, o sexto, o Páscoa. Esse domingo foi o quinto. Então você precisa saber. Nós estamos no quinto domingo. Qual ano nós estamos? A, B ou C? C. Porque se virar lá, a página complica. Tá? A gente tem que saber essas coisas. Porque se virar, você vai saber localizar. Você vai ver o ano A, se está lá, ou se é o quinto domingo ou não. Tranquilamente. Você nem fica nervoso. Né? Não, fica um pouquinho só. Fica só um pouquinho, porque você tem segurança, você sabe o que você precisa procurar. Agora, quando você não sabe, você tem que procurar e fica complicado. Tá? Ok? Então, esteja atento a isso. Então, se preparar, ok. Esteja sempre atento para não se antecipar ou atrasar. Então, pode acontecer. Você se antecipa ou você se atrasa. Então, tem que estar sempre prestando atenção. Outra coisa, quem faz as preces, já falamos, mas ainda tem leitor que faz isso. Não espera terminar as preces, concluir as preces, e não espera terminar a oração do dizimista. Nós já falamos. Espera agradecer e depois que nós concluímos a oração do dizimista. Nem toda missa nós fazemos a oração do dizimista. Se a gente não faz, ok, foi o ofertório que você acontece. Tá? Então eu peço que vocês, inclusive, dêem um toque dos leitores que fazem isso, que às vezes não estão aqui também. Tá? É importante falar isso. Mais algumas orientações para a gente terminar. Respeite a pontuação, né? Falo sempre sobre isso, porque tem leitor que engole tudo, né? Precisa nem almoçar, chega em casa e já está alimentado. Comeu todas as pontuações, né? Ponto final, interrogação, exclamação, vírgula, não sobrou nada no texto, né? Então já está com a barriga cheia. Então, respeite a pontuação. Faça a sua leitura sem pressa de terminar, olha só. Faça a sua leitura sem pressa de terminar, mas consciente que ela precisa acabar também. Né? Então não é correndo, né, mas também ela precisa acabar essa leitura. Né? Certo? Então tem que ter o quê? Porque tem leitor fazendo leitura muito rápida, e aí você consegue acabar. Tá? Então também vai fazer, tentar acabar. Você também vai. Meu Deus, o pessoal começa a falar, essa pessoa vai terminar a leitura. Semana que vem ela termina. Né? Tem que ter o termômetro. Compreenda o que está lendo, falando já um pouquinho sobre isso. Então, compreenda o que você está lendo. Respire corretamente durante a leitura ou o canto. Então, a respiração é importante. Você tem ali a vírgula que te ajuda a respirar durante o texto, a leitura do texto. Você tem o ponto final que te ajuda a respirar, aquela pausa que você está ali para.
Agora, se você ficar respirando no meio das palavras, compromete também. Tá? O dia que está atacado de asma, não dá para ver, não tem como, né? Não dá. Então, prestar bem atenção na questão da respiração também. Tá? Se está gripado, claro, é difícil, né? Os senhores um pouco gripado, né? Tem aí não dou um pouquinho, tem hora que dá uma engasgada, mas é por conta da secreção, né? Que naturalmente sai da gripe. Tá? Agora, padre não tem como, né? Tem que rezar mesmo, então bichado, né? Não tem como. Mas é importante estar atento à questão da respiração, tá? Então, respire corretamente. Procure manter contato visual com a assembleia. Isso é bom, isso ajuda. Então, você levemente olha para a assembleia que você procura, tá? É treino, gente. Vai fazendo isso pelo carro, né? Se acompanha com a mão, né? Quem canta, você comunica com eles visualmente, né? Que aquela palavra está sendo dirigida àquela assembleia, tá? Então, só aqui, não, levanta um pouquinho deles, é treino, a gente consegue, tá? Se você quer acompanhar com a mão, você vai aprender, mas isso é com o tempo, você vai guardando os versículos, né? Então, você está lendo ali, versículo 27, eu sei que eu vou naquele momento olhar para a assembleia, então, eu estou terminando 27, eu guardo na minha cabeça que eu vou ter que voltar no 28, então eu olho e já procuro 28, se aí a gente vai, com o tempo a gente vai pegando essas coisas, vai facilitando, mas preferencialmente uma mão facilita você não se perde, né? Menos provável. Então, procure manter esse contato visual com a assembleia. Cuidado com a postura na mesa da palavra durante a celebração, tá? Então, a postura na mesa da palavra, né? Por favor, né? A postura a gente tem que estar ereta, né? A postura, cuidar, né? Também o modo, né? Às vezes você aperta, você cruza uma perna atrás, não. Postura dos pés no chão, né? A mão ali na mesa da palavra, as mãos juntas. Geralmente vocês costumam colocar a mão na mesa da palavra, sobre a palavra acompanhar, excelente, né? Uma mão na lateral do corpo, às vezes, e uma acompanhando, tá? Então tome cuidado com isso também. A postura corporal, ela também diz muita coisa, tá? Então estejam atentos a isso, a postura corporal também. Durante a celebração, claro, também, né? Tem a coisa que está com a perna cruzada, mas tudo bem, está tendo a celebração. Agora está lá de monitor, não dá, né, João? Não dá, né? Certo? Então, cuidado com a postura durante a celebração também. Permaneça com a veste até o fim da celebração. Então, tem gente tirando a veste. Não, você é leitor, você permanece, né? Exercendo o ministério durante aquela celebração. A pessoa já termina o evangelho e vai tirar a veste. Você fica com a veste até o final. Você está exercendo o ministério. E fica desagradável sair para tirar a veste e voltar. Não dá, já tinha falado sobre isso, parar e voltar a fazer isso. Não sei o que acontece. Depois aqui também, eu tenho pedido a Deus um pouco da paciência. Isso, faz uma pequena venda, né? Faz uma pequena venda, tá? Uma pequena venda. Ok? Então, essa questão de tirar a veste, né? Fica com a veste até o final. Ok? Certo? Terminando agora, a última frase do Romano Guardini, que é um grande teólogo, já falecido. Ele diz assim: as grandes coisas realizam-se no silêncio, não no barulho e na encenação dos acontecimentos exteriores, mas na claridade do olhar interior, no movimento discreto da decisão, em sacrifícios e vitórias escondidas, quando o amor toca o coração e a ação pede o espírito livre. Queremos fazer incidir a nossa atenção sobre o acontecimento mais discreto, o mais silencioso, cujas fontes secretas se perdem em Deus, inacessíveis aos olhares humanos. Ok? Romano Guardini. Alguma pergunta? Passou um pouquinho. Não? Deus é o silêncio, Padre. Acho que o silêncio é Deus, Deus é o silêncio. Nenhuma reclamação do barulho da máquina. Então vamos nos esforçar para Alexandre. Isso. Consegue dar um foco nesse silêncio durante Para ser ideia. isso. E nós, às vezes, conversa.
Sim. O que eu tenho procurado fazer? Vocês já perceberam que eu tenho repetido um pouco o silêncio, e a proposital é porque água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Eu tenho essa proposição primeiro de capacitar vocês para o silêncio, e aí eu vou para a Assembleia também. Então vai chegar esse momento que eu vou começar a trabalhar com a Assembleia essa questão do silêncio. Não só a questão do silêncio, como muita gente chega em cima da hora, missa atrasada. Depois da hora. Então tudo isso é um processo. Veja, o que eu quero que vocês entendam para que vocês ajudem a comunidade comigo. Não é chatice do padre, é pensando no bem espiritual de todos. Entendeu? Isso é pensando na vida espiritual nossa. Se a gente não é disciplinado nessas coisas, isso vai afetando a nossa vida espiritual. Tá? Então é uma questão de cuidado com a vida espiritual mesmo. Tá? A gente vai vivendo as coisas do jeito que dá. E o maior prejudicado somos nós mesmos, né? Somos nós que perdemos. Tá? Mas sim, Alexandre, tá? Não é só observação. Na verdade, o que acontece? Não fiquem bravos aí quem está com o pé, né? Mas o flexor não foi feito para colocar o pé, né? É genuflexório. O que significa isso? É para você ajoelhar sobre ele. Não é apoio do pé. Não, isso é pior ainda. Aí a pessoa tem o sapato e fica de meia, né? Fazendo massagem na cabeça. Percebe que as pessoas vão, a gente vai perdendo a noção. É isso que eu falei lá no comecinho. A gente perdeu a noção do espaço sagrado. Isso é muito triste. Né? Então agora é um processo de resgate. Você entender para que serve isso, você não serve para botar o pé, você ajudar. É para facilitar esse movimento, que é um movimento litúrgico dentro da celebração. Aqui ainda a gente manteve, né, isso aqui. Né, na época que foi comprado os bancos. Mas tem algumas comunidades que não podem arrancar isso aqui na matriz inteira. Por quê? As pessoas usam isso aqui para colocar o que? Chave, celular. Isso aqui na verdade é um porta-livro. Então a gente usa livro, então faz sentido colocar. Sim, isso depois está caminhando. Vejam que as pessoas, né, nós, as pessoas, temos dificuldade de fazer esse tipo de coisa comunhão. O tempo todo a gente precisa ficar cantando. Outro dia eu acompanhei uma missa na TV, não lembro só qual era a missa, mas achei muito bonito, mas ainda não dá para fazer isso na comunidade. No ofertório, né, na missa, eles cantaram assim, uma parte, e depois toda a parte que o padre faz a elevação, só ficou um solo do órgão, né, aquele silêncio na igreja, só um solo do órgão. E as pessoas acompanhando aquele gesto. Muito bonito, né? Mas ainda a gente não tem essa maturidade litúrgica para fazer isso. Se parar o canto, só ficar o órgão, estou falando que consciência. Você quer querer nas duas? Porque é um processo, é um caminho de conversão. Porque é bonito você acompanhar aquele gesto do sacerdote. Veja, ainda muitas pessoas pensam que o ofertório da missa é o intervalo da missa. É o intervalo, é a hora do intervalo. A coleta, eu penso que ela atrapalha um pouco. A coleta precisa ser pensada. Mas para dizer que as pessoas usam o ofertório como um dos momentos mais bonitos da celebração, mas que não é contemplado. Alguém queria fazer isso? Não é. Não, tudo bem, está participando, não, participar. Mas não poderia terminar lá dentro, né? Poderia fazer uma celebração cantando, outra, cantava só na hora de trazer os dons, depois só o órgão, o som e a gente ia acompanhando o bar, com os olhos, né? É um processo de catequese. Não, pois por isso que nós vamos fazer essa formação hoje. A gente não pode falar nada porque afasta a pessoa. Mas é tudo um caminho, aquilo que eu disse, falou, padre, como vai falar para o povo? É um caminho. Primeiro eu preciso formar vocês precisam entender isso. Por quê? Porque quando o padre falar, vocês já estão formados e vocês vão ajudar as pessoas a entenderem isso. Nossa, o meu pai está chato agora, estão em silêncio. Aí você vai falar assim, não, vou explicar para você. É porque é isso. Ah, é isso. Senão você vai falar assim, eu também concordo. Então é um caminho. Formação, gente, é demorado, mas é uma coisa só. Veja, se
olharem o quanto nós, graças a Deus, já caminhamos nesse sentido, quando você faz, a gente faz comparações, vocês percebem o quanto nós fomos amadurecendo. Agora, é um caminho de quase 10 anos já. Preciso de mais uns 10, 20. Uma hora Não dá, eu tenho dúvida que dá resultado. Mas tem que ter paciência, perseverança para a gente não saber. O João queria fazer uma pergunta. Na verdade, só uma comentário interessante. Muita gente não sabe. Ele fala assim, não, eu tenho ciência, né? A gente fala assim, não, eu faço isso com isso. Mas a pessoa não tem como ciência, entendeu? Isso, às vezes até impede a gente de ter o errado, Exatamente. O cardeal Sara fala isso, né, no livro dele, né? Que quem fala muito peca mais, né? Quem fala menos peca menos. E realmente, né, se você observar, quanto mais você fala, mais você peca. Quem fala muito tem que tomar cuidado. Você falou da coisa sanguínea, eu só não vi. Eu estava sentado, estava de pé assim, no almoço, o dia que eu estava levantado. Aí ele estava, como se fosse, não sei se estava no quarto, mas estava assim, no pé assim, bem assim, do gelo flexóide, tipo assim, olhando o pé assim, tipo assim, o que eu estou fazendo? Onde que sai de tratar? Mas eu estou falando com vocês, é um processo, né? Eu estou dizendo essas coisas para vocês, não é para vocês julgarem as pessoas, é para vocês entenderem como aquilo que eu falei lá no começo, do ato. Veja que aqui a formação tem uma sequência lógica. A gente começou a falar do quê? De despir-se das vestes profanas, né? Para revestir-se com as vestes sagradas. É isso, quer dizer, desde o comportamento nosso na celebração da missa. Né? Por que a pessoa faz isso? Porque ela não tem consciência do lugar que ela está. Ela sabe que ela está no interior do templo, mas ela não sabe que tipo de comportamento ela tem. Por quê? Porque ela não foi levada para isso. Por isso que estão dando informação. Sem informação, não tem como chegar nesse lugar. Mais alguém? Então vamos rezar. Obrigado pela paciência de vocês, pela presença. Vamos caminhando até quando Deus quiser. Até chegar na liturgia do céu. Na liturgia do céu não vai ter problema, né? Não vai precisar respeitar as normas litúrgicas. Todo mundo vai estar bem educadinho já. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus nosso Pai, nós te agradecemos e te bendizemos pela vida de todos aqueles que participam conosco da equipe de celebração das nossas comunidades. Louvamos pelo dom colocado a serviço do teu reino em nossa comunidade paroquial. Pedimos que o Senhor renove no nosso coração esse desejo sincero de servi-lo, manifestando através do nosso serviço o nosso amor a vós e a nossa comunidade. Pedimos a vossa bênção sobre nós, sobre a nossa comunidade, que a nossa formação possa produzir bons e abundantes frutos em nós e na vida da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, desça sobre vós, Pai do lanche. Sobre o lanche que vamos tomar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecendo pelo lanche, muito obrigado, nos céus e pela comunidade. E obrigado, pela presença de vocês, Deus abençoe. Então, todos convidados para tomar o lanche. Só não fale muito para não pecar, tá? Obrigado, Deus abençoe.